João 16, verso 33, a Bíblia diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmos 27, verso 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá, e o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Filipenses 4, verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Nós temos 3 versos bíblicos mostrando realidades distintas que eu e você talvez estejamos atravessando ou não. Talvez um dia, se não estamos atravessando, vamos atravessar. E tem pessoas que acham que isso é maldição. Não, irmãos, isso é texto bíblico falando da realidade de vida que uma pessoa pode atravessar ao longo da sua existência. E a gente pede a Deus hoje para que Ele traga direção e clareza à minha e à sua vida, possa nos encaixar nesse momento de experiência que nós temos vivido e nos trazer revelação de como sair dessas situações melhores do que como nós entramos. O grande segredo é sair de situações adversas melhores do que nós entramos. E Deus tem sempre caminhos e soluções para todos nós, para nos indicar o caminho que nós devemos seguir. Pode haver trevas, pode haver tempestade, mas existe um caminho específico de Deus para a gente poder sair ileso dessas tempestades da vida e levando sempre, acima de tudo, o aprendizado dessas situações, que é o que faz o amadurecimento da pessoa, a estrutura de uma pessoa melhorar, são essas experiências de vida. Talvez você ignore ou rechace toda e qualquer ideia de passar por situações adversas, mas são essas situações que fazem você crescer, que fazem você olhar para o céu, que fazem você depender de Deus. Se você vivesse num mar de rosas, num mar tranquilo, talvez você não estivesse hoje aqui e não estivesse clamando por esse Deus de soluções impossíveis. Então tudo tem um significado, tudo tem um sentido para mim e para você quando nós atravessamos essas situações. Feche os seus olhos e peça a Deus que fale ao seu coração. Pai, hoje nós queremos descobrir o sentido daquilo que nós estamos passando. Qual é o desejo do Senhor em nos ensinar nessa circunstância? Por isso expomos a nossa mente, o nosso coração ao Teu Espírito e à Tua Palavra, para que Ele possa nos guiar a toda a verdade, derramar luz nas nossas trevas e fazer com que entendamos de fato o que o Senhor tem preparado de antemão para todos. Nós queremos declarar a nossa dependência, o Teu senhorio sobre cada um de nós, e declaramos, Pai, que não há outro Deus além de Ti. Nós somos gratos por ser Teus filhos, por fazer parte desse reino, por ser guiado pelo Teu Espírito Santo e por todas as ferramentas a nós concedidas para nos desvencilharmos de todas essas coisas ruins. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Hoje eu quero falar, irmãos, do poder transformador da adversidade. É claro que toda situação que eu e você estamos envolvidos tem o dedo, a mão de Deus nos levando a aprender coisas que de outra maneira nós não aprenderíamos. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que todas as coisas, digam todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas compõem um dia de sol e um dia de trevas, compõem um dia de alegria ou um dia de tristeza, um dia significativo e um dia não tão significativo assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ao longo da vida surgem muitos acontecimentos que podem nos entristecer, causar sofrimento, que podem colocar à prova o meu e o seu otimismo.
Muitas coisas vêm de encontro a essas coisas que nós estamos tentando formar, tentando alavancar na minha e na sua vida. E é claro que tudo isso tem um propósito de Deus, uma permissão de Deus. Todos nós já vimos pessoas que diante de uma circunstância negativa, elas podem se levantar, tomar aquilo como algo positivo, ou elas podem se abater e viver prostrada o resto de suas vidas. Nietzsche, um dos grandes teólogos, um dos grandes pensadores, ele diz: o que não provoca a minha morte faz com que eu fique cada vez mais forte. O que não trouxe morte para você é poderoso e é capaz de fortalecer a sua vida. E é assim que eu e você devemos encarar todas essas coisas como algo que pode nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos tornar melhores, nos tornar mais maduros, ao invés de olhar as circunstâncias ou situações de maneira negativa ou pessimista. Deus tem, irmãos, propósito em todas essas coisas. Como eu citei o texto, todas as coisas. Quando você estiver passando o seu dia mal, aquele dia que parece que Deus está distante de você, que Deus não está com você, aparentemente, você tem que lembrar dessa recomendação do apóstolo Paulo. Todas as coisas, inclusive essa, quer seja financeira, quer seja espiritual, quer seja emocional, Deus está comigo. Certa vez os discípulos estavam em alto mar, e não é um mar assim, é o mar da Galileia, ele é quase que um lago, ele é fechado em todas as suas dimensões, e nós já estivemos, é um lago grande, mas não é um mar. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam no mar da Galileia, e eles foram pegos de surpresa por uma grande tempestade. Até ali, irmãos, eles não descobriram o propósito daquela tempestade, e aí começaram a se desesperar. O Senhor então é acordado por eles, porque ele estava dormindo. Talvez esse seja o nosso segredo, irmãos: descansar em Deus. Todos os outros discípulos estavam transtornados e aterrorizados com a tempestade. Porém, Jesus estava dormindo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele então fora despertado naquela hora, e Ele para a tempestade, acalma o mar, mas depois diz aos discípulos: eu pensei que vocês tinham aprendido alguma coisa, tendo decorrido todo esse tempo comigo. Vocês não exerceram a sua fé. E dá uma reprimenda a eles, dizendo: homens de pouca fé, ou de pequena fé, ou fé quase nenhuma. Existem momentos na minha e na sua vida que nós precisamos aprender a lidar com essas situações. E a primeira delas, irmãos, diante da adversidade, a primeira coisa que eu preciso aprender é lidar com a realidade. Diga: eu preciso aprender a lidar com a realidade. Há muitas, mas muitas, inúmeras pessoas, irmãos, decepcionadas com Deus, achando que Deus não existe, ou colocando em xeque o amor dele por cada pessoa. A Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ponto. Ele provou o seu amor. Nunca, apesar da situação ou da circunstância que você esteja atravessando, ou sua família, você jamais pode colocar o amor de Deus em xeque ou em dúvida, porque Ele provou o seu amor nos dando o seu único Filho unigênito. Depois de dar o seu único Filho, Ele deixa de ser único, porque eu e você entramos debaixo dessa filiação, e Jesus deixa de ser o único e passa a ser o primeiro, o primogênito, o primeiro de todos. Porém, o próprio Senhor Jesus nos dá um choque de realidade. Ele nos mostra, irmãos, que ao viver essa vida, eu e você teremos ou passaremos por aflições diversas. Ele mesmo diz: no mundo vocês terão aflições.
Ele está garantindo que nós vamos passar situações inconvenientes, que nós vamos poder passar algumas coisas que nós não programamos, que não estava no nosso script. Porém, Ele está garantindo que assim como Ele passou, nós vamos passar. Mas assim como Ele também venceu, eu e você vamos vencer. Talvez esse desespero inicial seja natural, pertinente ao homem, à alma, à situação, à novidade do problema. Mas eu quero que hoje de manhã você entenda, irmãos, até o próprio Senhor Jesus sofreu essas condições, superou tudo isso. Talvez você que ainda não enfrentou nada substancial e significativo não consiga entender a força dessa palavra. No mundo tereis aflições. Há pessoas, irmãos, que não conseguiram dormir. Há pessoas que passaram noites sentindo dor, desconforto. Há pessoas que perderam seus entes queridos e sabem o que isso significa. Sofrer aflição, passar por necessidades, agruras na sua alma. Ninguém gosta de sofrer ou sofre por opção. Mas a realidade é que, independente do meu e do seu desejo, nós enfrentamos dificuldades. Quem é que pode dizer, pastor, eu adoro passar dificuldade, eu amo ser afligido? Claro, irmãos, que ninguém em sã consciência é capaz de afirmar uma coisa dessa, mas não é opção, não depende de mim ou de você. As adversidades, elas existem para criar alguma coisa em mim e em você. É isso que você e eu precisamos aprender. Elas têm objetivos. Deus não permite nada em vão na minha e na sua vida. Tudo tem um propósito educativo. Tudo tem uma ação educativa de Deus em querer fazer com que eu passe determinada coisa. A Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, e esse talvez seja um texto que você deve grifar na sua Bíblia. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Observe, irmãos, que passar pelo sofrimento não significa passar triste, não significa estar deprimido, significa que você está vivendo uma etapa na vida que Deus tem para você. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Diga, de toda alegria. O passardes por várias, não é uma, é mais do que uma. Pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Pastor, eu vim a esse culto esperando uma palavra que me anime, vai animar você. Toda alegria, o passardes por várias provações. Agora, olha o benefício, você passar por provações, sabendo que a provação, ela aumenta a vossa fé, e uma vez confirmada, ela produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Observe o benefício dessa realidade, o passar por várias provações. Observe como essa equação é delineada para mim e para você. Deus tem objetivos concretos em aperfeiçoar a sua fé, em gerar perseverança, em gerar resiliência, em fazer você ver a ação dEle em todas as áreas da sua vida. É importante entender que algumas adversidades têm origem nas minhas próprias atitudes e escolhas. Algumas coisas que eu e você atravessamos ao longo da nossa vida não tem nada a ver com Deus, não foi Ele que projetou, não foi Ele que planejou, nós escolhemos. Pelas nossas atitudes e pelas nossas escolhas. A Bíblia diz no Salmo 106, verso 15, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Você bate tanto, eu quero, eu preciso, Senhor, me dá uma prova do seu amor. Deus vai dar, porque Ele é soberano, mas Ele pode também, junto com essa dádiva, dar a você um aprendizado que não estava escalonado para a sua vida.
Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a sua alma. A sua insistência foi tão grande, você foi tão persistente, que ele acabou concedendo muitas vezes para mostrar que ele é Deus. Mas aquilo não era o objetivo principal dele para a sua vida. E você acaba definhando a sua própria alma. Muito cuidado quando você é insistente. Não confunda insistência com perseverança. Saiba que existe um limite para o seu pedido diante de Deus. E a coisa mais óbvia que eu e você precisamos ter é a sensibilidade no nosso espírito de saber quando se calar diante de determinado pedido. Até aqui é o limite de Deus para mim. Passou disso aqui, a minha vontade está querendo estar acima dele. Então existem muitas coisas que são provenientes da própria vida, inerentes a essa própria vida, e outras que as minhas escolhas e as minhas atitudes atraíram determinadas provações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Deus sabe o caminho das pedras. Deus sabe encontrar soluções onde não existem. Deus é aquele que abre portas e fecha portas. O mar vermelho pode estar diante de você, que Ele vai fazer você passar a pé enxuto. Deus sabe os caminhos que você precisa trilhar a partir de hoje. Submeta isso a Deus. Peça a Deus: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Peça sempre para que Ele derrame luz, um foco, um facho de luz que ilumine o seu caminho e você possa sair daquelas trevas. Eu concluo esse ponto com uma palavra do salmista que ele diz: Senhor, eu não queria, ninguém gosta, eu nunca planejei, mas ele declara nas Escrituras: foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque ao passar por isso, eu aprendi os teus decretos, eu entendi uma série de coisas, o Senhor me ensinou. Gente, você tem que aprender a lição quando estiver passando o dia mal, porque se você não aprender, você passa de novo. Tem gente passando pela mesma situação por reiteradas vezes, porque não aprendeu o sentido daquilo, não entendeu qual era o objetivo de Deus, não tirou o ensinamento e a lição daquela situação, por isso passa 1, 2, 3 vezes até entender. E o salmista concluiu: foi bom, Jesus, eu ter passado por tudo isso, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu entendesse a tua palavra, para que eu aprendesse os teus ensinamentos. Foi bom. Ele olha para trás, ele tem um extrato daquilo que ele passou, e ele mesmo conclui: foi bom, porque através disso eu aprendi os teus decretos, através disso eu aprendi as lições que precisava. Talvez se não fosse isso, irmãos, quantas pessoas eu conheço que depois de um câncer, de um tratamento sério de saúde, entram orgulhosas e saem humildes dessa lição, entram arrogantes e sai uma pessoa humana daquela lição. Moisés entrou no deserto sendo filho da filha de Faraó, e saiu do deserto sendo o filho do Todo-Poderoso, o emissário, o mensageiro do Senhor. Quando você entrar no deserto, você pode entrar de uma forma, mas você tem que sair de outra, se não quiser entrar no deserto de novo. Um grupo de pessoas, da parte de Deus, era para fazer uma passagem rápida pelo deserto, mas eles não entenderam qual era o propósito de Deus. Irmãos, leva tempo para tirar o Egito de dentro da gente. Sair do Egito físico e geográfico, eu já fiz essa saída. Você entra com 3 horas de ônibus, você já está em Israel. É muito próximo, mas você tirar uma cultura de dentro de uma pessoa demora muito tempo. Hábitos contraídos.
E o povo teve que passar muitos anos no deserto, até que Deus limpasse toda a estrutura do Egito de dentro deles. Quando eles estão diante do mar, eles reclamam. Será que lá não havia covas suficientes? Será que lá não tinha carne suficiente? E o Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer nesse lugar? Olha o tanto que o povo não entendia. Irmãos, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, que quando o Senhor tirou o povo de Israel para atravessar, tirou o povo do Egito para atravessar o deserto e chegar na terra prometida, Deus diz que Ele fez esse caminho para poder provar o que havia dentro do coração deles. Hoje, você pode estar vivendo uma temporada ou uma estação maravilhosa, louvado seja Deus, glória a Deus. Irmão, eu quero ver esse mesmo louvor, você vivendo a adversidade, a escassez. O texto que nós lemos diz que o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a dar glória no momento bom e ele aprendeu a dar glória no momento não tão bom. E quando o Senhor tira o povo do Egito, Ele diz: eu vou provar o que existe no coração de vocês. Quando o povo entrou no deserto, irmãos, começou a murmuração, começou a interpelar em Deus de forma completamente contundente, diferente de todas as vezes anteriores. Deus provou o que havia no coração deles. Ora, durante 2 anos não tem resposta. Qual é a sua postura? Continua erguendo suas mãos e dizendo: louvado seja o Senhor. Ele deu, Ele tirou, Ele pode dar sim, Ele pode dar não, Ele é Deus. É aquela música do irmão Adelino Marçal. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele também é Deus. É assim que é a nossa vida, irmãos, na dificuldade, na adversidade. Se Ele responder com sim, Ele é Deus. Se Ele responder com não, Ele também é Deus. Em todas essas coisas, eu vou servir o meu Deus para sempre. Você pode aplaudir a Deus? Ele é Deus, irmão. Você está nessa? Em tudo, você aprendeu a dar graças a Deus. Você aprendeu a se jubilar, a glorificar o Senhor. Segunda coisa que a adversidade pode me ensinar, ela pode me ensinar a vencer o desânimo. Diga: eu preciso aprender a vencer o desânimo. E o desânimo, irmãos, pode ser falta de fé, falta de esperança, falta de visão, de perspectiva. Eu fico impressionado como as pessoas, elas são levadas ao desânimo diante de situações um pouco mais difíceis, que tentam nos tirar do comodismo, dessa situação, dessa zona de conforto. Mas o texto que nós lemos no livro de Salmos capítulo 27, verso 14, a Bíblia diz, olha como o texto começa: espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o coração. E o texto termina: espera, pois, pelo Senhor. Gente, você pode estar desanimado uma etapa da sua vida, mas você não pode viver desanimado, porque isso pode trazer outros desdobramentos e outras consequências. Um desânimo prolongado, um desânimo maior do que o necessário, pode virar depressão, e esse talvez seja o mal do nosso século, onde a depressão, irmãos, tem inúmeros problemas. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo aqui da igreja, que dizia que um filho de um pastor suicidou-se aos 16 anos de vida, colocou fim à sua vida aos 16 anos. Fiquei pensando, o que essa pessoa deixou de ver? O que ela imaginou em relação ao futuro? Que tipo de perspectiva essa pessoa tinha para poder tirar o bem mais precioso que uma pessoa possui, que é a vida? Talvez faltou algumas coisas,
talvez faltou essa pessoa recorrer àquele que pode todas as coisas. Irmãos, eu sei o que é ficar desanimado, eu sei o que é não ter esperança em determinados momentos da vida. Por isso existe um remédio além desse natural, além desse humano. E você pode estar pensando: pastor, isso é religiosidade. Não, irmão. Quando eu estava assim, eu fui recomendado pelo meu cardiologista: pastor, procura um psiquiatra, porque seus exames não estão dizendo nada que você tem problema. Depois que eu tive aquele problema no avião, de entrar em pânico pensando que ia morrer do coração, eu fui ao psiquiatra. Passei 2 anos cada vez tomando um remédio, tomando outro, e a conclusão: pastor, o senhor não tem nada. Eu falei: então esse negócio é espiritual. E começamos a batalhar espiritualmente, e eu saí desse problema entendendo que Deus pode todas as coisas. Eu não estou aqui dizendo que você não precisa procurar uma ajuda médica. Se você está enfrentando um problema de desânimo constante, se você não consegue reagir diante de determinados tipos de problema, é claro que você tem que procurar um médico. Mas é claro também que a sua dependência de Deus, ela precisa ser prioritária, porque esse Deus, irmãos, é um Deus de coisas físicas, é um Deus de coisas emocionais e é um Deus de coisas espirituais. O grande problema é você achar que tudo é humano ou achar que tudo é espiritual. Mas quando você tem um nível de maturidade, quando você é ajudado, você começa a entender que todas essas coisas têm início, meio e fim. Um dia isso vai passar, querido. Não pense no pior, tenha visão de futuro, tenha esperança que Deus hoje, você pode voltar para casa com outro tipo de visão, com outro tipo de direção. Deus pode todas as coisas. Não permita que o desânimo abata você, roube as suas forças, roube a esperança de um dia melhor, de um dia produtivo, de um dia entrar por aquela porta. Está provado até pessoas que estão fora dos nossos ciclos de evangelho, irmãos, quando elas conseguem imaginar algo bom e algo positivo, elas alcançam. Tem gente que vai se deitar, pensa sempre no pior. Irmão, começa a sonhar com coisa boa. Começa a pensar na intervenção de Deus, no milagre de Deus, no cuidado de Deus, até porque você é filho dele. E você tem que pensar nas coisas que o seu reino tem à sua disposição. Deus é Deus. Pastor, eu estou desanimado, eu também já tive, meu irmão. E em Deus nós saltaremos muralhas e faremos proezas. Em Deus, eu e você podemos todas as coisas. O salmista está dizendo: espera, pois, pelo Senhor, fortifique o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. O texto começa com Deus e o texto termina com Deus. E no meio está dizendo: fortaleça o seu coração. Qual é o texto que fala, Provérbios capítulo 4, verso 23? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Está dizendo, está dando um alerta para mim e para você. Ei, gente, sobre tudo, sobre isso, sobre aquilo outro, sobre tudo o que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente guarda dinheiro, a gente guarda receita, a gente guarda fotografia, a gente guarda mensagem, a gente guarda frases, mas nós às vezes esquecemos de guardar o nosso próprio coração, para que ele não seja contaminado com qualquer coisa desse mundo. O problema, irmão, não é o que entra que contamina o homem, é o que sai, é o que está aqui dentro. O grande mal não é o que você ingere, é o que já está guardado, é o que já está alicerçado. Por isso,
O escritor do livro de Provérbios diz: ei, sobretudo, guarda o seu coração, para você não ficar desanimado com aquela pessoa, com o seu cônjuge, com o seu familiar. A vida é muito maior do que isso. Guarde o seu coração, perdoe, abençoe. Tem uma coisa que eu estava lendo essa semana, onde o autor dizia uma série de recomendações que nós deveríamos aplicar junto aos nossos filhos. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém escrever, que ele colocou, ele falou: um dos pontos mais importantes de tudo que eu já coloquei até agora, guarde um momento para você abençoar os seus filhos. Ele ensina a admoestar, a disciplina, a correção, a orientação, uma série de coisas. Mas ele disse: guarde um tempo para abençoar. Quando você abençoa, você desenvolve algo dentro de você inimaginável. Seu corpo começa a produzir coisas boas quando você abre a boca para abençoar, para falar coisas boas acerca dos outros. E nessa mesma hora, eu parei a minha leitura e comecei a abençoar os meus filhos. Abençoa nessa área, guarda. Irmãos, são tantas coisas que você pode abençoar que você não imagina. Quando você abençoa, você se desliga de você mesmo. Você esquece da sua dor, você esquece do seu sofrimento, você esquece do seu problema. Daqui a pouco fala: caramba, eu nem estou sentindo mais aquilo. Quem separa um tempo só para abençoar, levante a mão. Pastor, eu tenho um tempo na minha oração. Ou é só para pedir? Você me dá, igual um menino barrigudo. Me dá. Para, irmão. Tem uma hora que você tem que abençoar. A Bíblia manda, o próprio Senhor Jesus: ei, abençoe até aqueles que vos amaldiçoam, até aqueles que falam mal de você. Guarde um tempo para abençoar. Aquele vizinho chato, que não gosta de crente, que fala mal de crente, que fala mal de igreja, de pastor. Gente, para um tempinho e abençoe esse vizinho. Esse que fala mal de crente, irmão, às vezes, quando aceita Jesus, entre aspas, é o pior. Ele quer gritar, ele quer aplaudir, fora da hora. Pra você ver, ninguém dá glória a Deus fora da hora aqui. Se esse vizinho chato se converter, ele vai dar glória a Deus fora da hora. Ele vai pular. Cunhado do Ulisses, a primeira vez que foi na igreja, a gente estava pregando e tinha aquele mover, e a irmã Eleci tinha convidado ele para ir à igreja, e ela pensando: meu Deus, por que eu convidei ele para vir nesse domingo? É o pior, as pessoas estão gritando, estão caindo, o que ele vai pensar? Irmão, quando ela olha para trás, quem estava pulando, quem estava gritando, quem estava se arrebentando de chorar? Ele! Irmão, ninguém vai contra o mover do Espírito. Estava lá pulando, gritando, quase caindo, balançava de um lado e do outro. Gente, quando Deus entra, a tristeza sai, Ele renova. Onde tem caos, onde tem desestrutura, Ele organiza. A Bíblia diz que a necessidade do Espírito nesse mundo veio em função do caos, da desestrutura. Onde há caos, onde existe desestrutura, o Espírito Santo vem e reorganiza tudo, reorienta todas as coisas. Talvez você seja um prato cheio para ele entrar hoje e dividir as águas. Isso aqui vai para cá, isso aqui vai para ali, isso aqui vai acontecer, isso vai deixar de acontecer, porque Ele é Deus. Vamos aplaudi-lo por isso? Gente, você não precisa permitir que o desânimo faça isso com você. Terceiro e último, entenda: não existe vitória sem luta. Acho que nós cristãos somos muito acomodados e queremos tudo de graça, irmão, sem esforço nenhum. É como no estalar de dedos: Senhor, eu preciso disso, pá! Se eu tivesse uma chance dessa, eu queria a igreja pronta agora, pá! Vamos terminar aqui e vamos para lá, gente, está pronto. Eu falei: esse pastor está navegando agora. Irmão, e a fé?
Só que às vezes nós nos esquecemos que muitas coisas é necessário empenho, dedicação, e talvez seja uma das coisas que ainda nos faltam, esse empenho, essa dedicação, esse envolvimento, esse desejo de ver aquilo construído, edificado na nossa vida. Talvez você deseje, mas não é a coisa que você mais deseje. Talvez por isso não esteja consolidado ainda em você, porque não é a coisa que você mais deseja. Se você não quer aquilo, você não vai lutar por aquilo. No primeiro embate, na primeira dificuldade, você desiste. Porém, eu quero lhe informar hoje que tudo que vale a pena tem preço. Tudo que vale a pena tem preço. Está disposto a pagar? Tem preço baixo, mas também a coisa não é de tão boa qualidade. Irmão, tem travesseiro de algodão e tem travesseiro de penas de ganso. Pastor, é igual. Quem já deitou num travesseiro de pena de ganso? Irmão, é muito diferente do algodão. Tem travesseiro que faz o formato da sua cabeça, que tem a densidade certa. Você vai em determinados lugares que você deita assim, falando, não acredito, eu estou no céu, me belisca. Você dorme e você se refaz. Porém, existem outros travesseiros que você acorda com dor no pescoço. Como é que chama aquele problema que dá no pescoço? Torcicólogo. Gente, tem diferença. Porque um é pena de ganso, o outro é fibra de algodão. Você compra, ele está cheinho, você se impressiona com o tamanho. É igual eu conversava com o pastor Marcos essa semana. Gente, para você ser enganado como Ló, é daqui para ali. Quem tem fé, sempre pode ter a segunda escolha e ela vai ser melhor do que a primeira. Abraão chega para o sobrinho dele, pode escolher, tem aqui e tem ali. Ló bateu o olho, irmão, nas campinas verdes, maravilhosas, produtivas, e Abraão escolheu ao lado oposto, que não tinha nada. Abraão se tornou um dos homens mais ricos, e aquelas campinas se tornou a perdição para Ló. O que você quer? Facilidade, ou você quer ter a sensação de que trabalhou por aquilo e que aquilo trouxe satisfação a você? Tudo na vida, irmão, é preciso empenho, é preciso esforço, é preciso dedicação. Tem sido assim as suas batalhas? Tem valido a pena? Você pode olhar para trás e diz, valeu o meu esforço, valeu o meu empenho, hoje eu estou aqui com o benefício de Deus, valeu. Irmãos, quando eu olho para trás, eu vejo os meus filhos já praticamente criados, só um que ainda está conosco com 14 anos, mas está em formação. Eu falo, Senhor, quanto tempo se passou? Aí você vê o resultado, você diz, valeu a pena, mas foram noites de sono, foram noites difíceis. Ano passado meu filho teve que fazer uma cirurgia e foi o dia mais difícil da minha vida. Imaginar que poderia acontecer alguma coisa, ele entrou no centro cirúrgico, nós não pudemos entrar com ele e ficamos naquela apreensão da volta da anestesia, daquilo tudo. Aí passa aquela situação, aí você vê ele novamente saudável, você conclui, Senhor, contigo tudo vale a pena. Vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação, vale a pena o empenho financeiro, vale a pena. Mas quando você vê o resultado, você descobre, valeu muito a pena. Quando Deus olha para mim, para você num domingo de manhã desse, Ele vê o sacrifício de Jesus, Ele deve falar, confabular com Ele e dizer, olha aí meu filho, o que aconteceu com seus irmãos lá na terra. Olha o que está acontecendo com os seus irmãos. Olha o resultado do seu penoso trabalho. Feche os seus olhos. Gente, você tem que lutar. Você precisa entender que tudo que vale a pena tem um preço e às vezes o preço é alto.
mas depois de conquistar, você vai olhar para trás e você vai dizer: eu faria tudo de novo, tudo outra vez. Valeu, valeu, foi significativo para mim. Não deixe esse determinado momento, essa circunstância, esse problema desanimar você, roubar as suas forças, roubar a sua energia, roubar a sua esperança, roubar a sua visão do futuro. Deus tem um melhor ainda para mim e para você. Isso é fé, irmão, isso é fé. Você acreditar em possibilidades que ninguém está enxergando, acreditar que de fato Deus pode todas as coisas. Quando você vem a um culto desse, você sai daqui consciente: Senhor, esse mundo tem problema, tem dificuldade, mas o Senhor venceu e eu também posso vencer. Que hoje o Espírito Santo dê a você e a mim a clareza de que a tempestade, ela tem um objetivo, de que não é para me maltratar, não é para me desanimar, não é para eu parar no tempo, é para eu crescer, é para eu desenvolver, é para poder olhar para o autor e consumador da minha fé e saber: tem esperança ainda para mim, tem algo diferente para mim, mais do que esse problema, mais do que essa circunstância. Deus está comigo, por isso nele eu posso confiar.